Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. Para falar da temática do pânico moral e religiosidade, o pudim de hoje está servido na mesa do professor Benedito Leite de Souza Júnior. Ele é graduado em Letras pela Faculdade Integrada de Patos, graduando em Pedagogia pela Unifarre, pós-graduado em Educação Intercultural Indígena Quilombola, antirracista pelo Instituto Federal de Pernambuco, campus Guarulhos. Atualmente, ele é professor de Língua Estrangeira Moderna na Secretaria de Educação do município de Caruaru, também em Pernambuco. Além disso, ele é mestre em Educação Contemporânea pela Universidade Federal do Pernambuco. Eu sou a Nathalie Belmaia, pós-doutoranda em História pela Universidade Federal do Paraná, e quem vai conduzir essa entrevista comigo hoje é o Vinícius Ribeiro Daniel, graduando em História pela Universidade Estadual de Londrina. Benedito, muito obrigada pelo aceite na participação desse episódio, agradecemos. E para começar, você poderia comentar um pouquinho mais sobre esse seu percurso, que a gente já introduziu um pouco aqui nessa vinheta, falando um pouco sobre a sua vida acadêmica e a sua vida religiosa e como essas duas esferas acabaram se encontrando na sua vida? Boa tarde, professora, boa tarde, Vinícius, e boa tarde a todas as pessoas que acessarão de alguma maneira esse conteúdo. Agradeço muito a oportunidade, o espaço, o privilégio da fala, da fala localizada, habilitada, porque sou uma pessoa, uma existência, uma subjetividade queer, no sentido de que eu me constituí e fui me constituindo dentro dessas situações limítrofes, portanto, nas situações de entrelugar, eu sou uma subjetividade constituída, atravessada nessa questão dos entrelugares. Eu sou uma pessoa que nasceu em uma família muito católica, no sertão da Paraíba, aqui no estado da Paraíba. Atualmente eu moro em Caruaru, Pernambuco, que é no agreste do estado de Pernambuco, mas eu nasci no sertão paraibano. São estados vizinhos, na região Nordeste. É uma vivência intensa nas práticas religiosas, desde cedo, passando por movimentos eclesiásticos tradicionais, depois pentecostais, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, a qual eu fui inserido desde tenra idade, passou e passa por processos também. A gente teve um período que havia muita ênfase na teologia da libertação, que aí a gente tem aqueles expoentes, como Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, mas a gente tinha Dom Pedro Casaldáliga, no norte, a gente tinha nomes como Oscar Romero, em El Salvador, a gente tinha Gustavo Gutierrez, enfim, a gente tinha várias pessoas interessantes que estavam discutindo essa leitura bíblica a partir de um viés um pouco largo. E aí também a gente teve o período da pentecostalidade, aquela época que as pessoas seguiam a questão mais pneumatológica, que são os movimentos chamados carismáticos, que usam os dons espirituais, como o uso daquelas línguas estranhas, que a gente chama línguas estranhas entre aspas. O termo teológico é glossolalia, que é uma espécie de batismo espiritual no qual a pessoa em transe promana palavras desconhecidas ou inexprimíveis e tal. E aí eu passei por esses movimentos pentecostais que hoje em dia, na atualidade, estão muito relacionados com a perspectiva política conservadora, ligado com esses movimentos fascistas, neofascistas, enfim, no Brasil. Mas eu passei por esse movimento também. Aí depois desse movimento social, engraçado, por que eu me considero uma pessoa queer, Porque eu sou essa coisa estranha, essa coisa que vai se constituindo, vai se aproximando de determinadas visões que, em geral, na maioria das vezes, são muito paradoxais, são muito contraditórias, mas a contradição sou eu sou a contradição. Estou muito feliz por reconhecer que eu sou a contradição. Tive coragem de assumir esse lugar de contraditório e aí permitir com que os discursos silenciados, invisibilizados de pessoas com as situações às quais hoje eu me identifico, me relaciono, pudessem de alguma maneira chegarem à universidade, por exemplo. Eu sou uma pessoa cisgênera, branca, então eu reconheço esses privilégios e aí faço da minha posição ética, política, existencial, um grito mesmo para aquelas pessoas que jamais
terão condição ou acessibilidade de pleitear, né, espaços de poder, espaços de resolução de conflitos, porque não são bem aceitas nesse espaço. Então, depois eu passo para os movimentos populares de leitura bíblica, que a gente chama CEBI, que é uma perspectiva bem mais latino-americana, bem mais popular no sentido de produção de ciência teológica, né, desconsiderando todos aqueles métodos europeus e tal, eurocêntricos. E aí eu depois ingresso na vida monástica, né, que eu entrei na vida monástica para ser monge, muito jovem, acho que eu tinha 14 anos de idade. E aí, na vida monástica, eu acesso novamente os grupos ultratradicionalistas, né? Porque no movimento monástico, a vida monástica aqui no Ocidente data do século V. Quem estão nesses espaços são pessoas que pleiteiam, de alguma maneira, volta ao resgate de costumes medievais, com toda a problemática filosófica, sociológica, antropológica, né, do período medieval. Daquela que a gente já sabe, quem teve acesso à leitura de Umberto Eco, The Name of the Rose, que fala da disputa que a sociedade tinha, o simples acesso à leitura. As mulheres não podiam ler, as pessoas pobres não podiam ler, até porque a literatura era toda em grego, hebraico, aramaico, muito pouco em latim, e aí as pessoas não tinham acesso. Depois eu, nesses movimentos, me insiro num grupo chamado Lefebvristas, é um grupo francês, ultraconservador católico. Esse percurso foi atravessado por um conflito pessoal entre a formação religiosa e a vivência da própria sexualidade, da minha própria sexualidade, que me levou a buscar nas ciências humanas, na filosofia, na teologia e nos estudos de gênero, respostas para compreender os mecanismos de opressão e subjugação das sexualidades dissidentes. Aí, assim, a minha vida acadêmica e a minha vida religiosa se encontram, e aí eu tenho uma primeira encruzilhada bastante profícua no sentido de produção de uma crítica, que é a encruzilhada da vida acadêmica com a vida religiosa. Eu faço um compromisso, tomo, né, esse compromisso ético de construir uma espiritualidade libertadora, que promovesse acolhimento, inclusão e, acima de tudo, justiça social. Boa tarde, Benedito. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez sua participação aqui. É um prazer estar fazendo essa entrevista. E, inicialmente, com a sua fala, eu gostaria de perguntar, você disse que você se considera uma pessoa queer. Então, no seu entendimento, o que você considera ser uma pessoa queer? A palavra queer, do inglês, significa estranho, né? Estranho, fora daquele padrão, fora do padrão. É estranheza. Obviamente que o movimento social ressignifica esse conceito, essa queerização. A gente hoje lê, assimila de uma maneira reivindicatória de uma realidade, de uma subjetividade. Eu tenho direito a ser diferente. Então, ser queer é não estar no padrão ou fora do padrão, e às vezes por deliberação. Nós somos detentores de liberdades individuais. Quando alguém se propõe a produzir uma crítica, aí a gente tem a teologia queer, que é aquela teologia que sai dos padrões, porque na teologia clássica a gente aprende que Deus é Pai, né? Tem o Pai nosso que estás no céu. Mas se Deus é Espírito, como a própria teologia medieval escolástica aponta, então não tem antropomorfismo. Deus não tem sexo, não tem sexualidade, não tem cor, não tem gênero, não tem nacionalidade. Mas as pessoas estão muito subsidiadas ou muito hermeticamente direcionadas e movidas pela metodologia colonialista, vão dizer assim, aberta francamente, sem medo, sem pudor nenhum, que Deus é Pai. Então, se é Pai, é homem. E aí tem a questão do falo, enfim, todas essas coisas, as características antropomórficas que o discurso hegemônico, especialmente o discurso cristão, religioso, atribuem a Deus. Então, quando uma teologia se propõe a apresentar uma divindade que está para além dessas elucubrações que a colonialidade ou as colonialidades insistem em perpetuar, então a gente chama de teologia queer. E a gente tem inúmeras teólogas e teólogos e teólogas queer pelo mundo inteiro, mas nós temos pedagogia queer, né, a professora Guacira Louro. Nós temos uma série de pessoas em várias áreas das ciências que se identificam com essa queerização, então que queerificam as perspectivas. Então eu sou uma pessoa queer, eu costumo me apresentar como um religioso queer. Eu não estou preocupado em padrão, seja quaisquer que sejam, padrão estético, padrão filosófico, o que seja. Para mim, acho que o padrão é o menos interessante, tendo em vista a subjetividade, a liberdade individual, o respeito pelas escolhas e a coragem, né, nesse processo
né, nessa visão capitalista de utilitarismo, esse utilitarismo sempre se utilizando das subjetividades, mas as subjetividades que atendem às lógicas colonialistas, etc., imperialistas, capitalistas. E quando as pessoas têm esse ímpeto, esse rompante de dizer, eu não quero atender a determinadas lógicas, eu quero produzir, eu quero aqui entre parênteses, ou produzir outras lógicas, a partir das minhas vivências, as minhas vivências territoriais, as minhas vivências ancestrais, as minhas vivências enquanto comunitárias, e assim, sem esse ranço epistêmico das colonialidades que subjugam, que subalternizam as pessoas, ou as subjetividades, ou as perspectivas, sejam quais forem, que não atendam às normas padrões, à heterocis norma. Perfeito. Como você mencionou, a sua vida acadêmica ela tem relação com questões das suas vivências também, né? Tanto é que o seu mestrado tem relação com isso. A partir dos seus estudos, você poderia comentar o que é a ideologia de gênero e o pânico moral? Primeiro eu vou dizer como é que eu chego nesse campo, né? Eu saio da vida religiosa monástica e volto para casa dos meus pais, no interior da Paraíba. E aí fui para academia, me deu vontade de ir para academia, estudar. Passei quase 20 anos na vida religiosa vestindo batina de monge. E aí depois desse período todo começo a entender que era viado, né? Poxa, eu sou um viado. E como é que eu posso ser viado se a Igreja Católica diz no direito canônico que para uma pessoa do sexo masculino ser padre, ela tem que ser heterossexual e cisgênera. E aí eu comecei a ver e comecei a analisar o abismo, né, a relação abissal entre essa coisa do direito canônico, da lei, da legislação canônica e da prática, porque na prática o que a gente vê é absolutamente contrário. As casas religiosas são antros de devassidão em todos os sentidos, e aí eu comecei a ter aquele choque. Vivenciei uma situação nos Estados Unidos de um padre que não tocava na mão na hora de ofertar a paz de Cristo, que é um gesto simbólico, litúrgico na missa, que esse padre norte-americano não tocava numa pessoa africana, que era um confrade que nós tínhamos lá, um frade, um monge negro, né, de pele retinta. E aí esse padre colocava uma luva para tocar no monge negro. E quando ele sabia que, quando ele ia celebrar a missa, ia usar aquela cadeira presidencial no altar-mor, no presbitério, que ele sabia que antes dele tinha sentado esse dito religioso negro africano, ele pedia para que a gente passasse um paninho com álcool na cadeira. Então eu comecei a perceber, poxa, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Então eu tive uma crise muito grande, falei, sabe de uma coisa, eu vou sair desse âmbito, porque eu acho que eu não vou para o céu nesse lugar de um bando de gente hipócrita, homofóbica, e assim, que pratica a sexualidade, assim, sem nenhum escrúpulo, né? Sem nenhum medo de represália, seja nenhuma que seja, até divina, fala tanto de condenação, salvação, mas eles não estão nem aí, porque acho que eles nem acreditam nisso, é tudo muito, muito teatral. E depois a questão do racismo, fiz teologia na PUC, em São Paulo, e aí nós tínhamos um professor que um dia entrou naquela questão da lei do padroado, né? Que era uma lei que foi sancionada ainda no Brasil colônia, que dizia que negro não tinha alma. O homem branco, o dono do escravizado, poderia ficar tranquilo, matar se fosse o caso, e no domingo estar ali de joelhos recebendo a Eucaristia na missa, porque sem peia psicológica, não precisava se confessar, porque não cometeu um pecado mortal, porque já que negro não tinha alma, negro não era gente, então matar uma pessoa negra era como matar um animal. Então a pessoa podia se aproximar da mesa eucarística sem nenhum problema psicológico, sem nenhum remorso, porque estava em dia, estava quites com Deus, né? E aí comecei a fazer todas essas ponderações, falei, poxa, como é que uma pessoa, nesse nível que eu cheguei, da minha participação social, do meu compromisso ético, moral, social, religioso, como é que eu posso ser conivente com tudo isso? Bom, dei um baixa nisso tudo, voltei para Paraíba, para o sertão da Paraíba. Eu morava nos Estados Unidos na época. E aí vim morar no sertão da Paraíba e aí falei, bom, esse tempo todo aqui, perdi, entre aspas, muito tempo da minha vida, porque eu não me inseri no mercado de trabalho a contento, no tempo que geralmente as pessoas entram no mercado de trabalho, o que é que eu posso fazer? Então, vou estudar, né? E aí fui fazer letras, depois fui fazer mestrado em educação, e no mestrado em educação, eu fui dar aula numa escola municipal, na zona rural, aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco, onde moro atualmente. Nós tínhamos uma aluna transexual, estava no presídio, né, cumprindo pena. É um programa aqui do governo do estado de Pernambuco chamado Atitude, que é mais equivalente àquilo, casa não sei o quê, que é FEBEM, não é aquele dos adultos, é quando é adolescente e tal, jovem.
E aí tinha uma aluna trans que depois de 2 meses de aula que ela chegou na escola, ela foi assassinada brutalmente aqui na cidade. E aí eu vivi numa situação na escola que eu percebi que essa aluna sofria muito na escola, muita transfobia. Ela ia com uma roupa grande para não mostrar os seios, enrolava o cabelo dela e colocava por trás da roupa no sentido de descaracterizar a sua estética feminina. E não falava, nem respondia presente na chamada, e nem participava das atividades. E aí, porque ela tinha aquela voz, que as mulheres trans ficam com aquela voz diferente da voz masculina, pela ingestão dos hormônios e tal, altera, né, a questão da tonalidade vocal, e ela tinha vergonha de se colocar oralmente falando na sala de aula por causa da represália. E eu consegui, com as outras professoras, a gente colocar essa aluna numa situação de protagonismo, porque a gente criou um projeto. Essa aluna era uma artesã, fazia coisas maravilhosas, artesanato manual, e a gente fez com que ela produzisse uma série de produtos, roupa, tudo com coisa reciclada que ela fazia e tal. E a gente organizou um desfile de moda numa sexta-feira, depois do recreio, da merenda escolar. Houve um momento que a gente chamou alguns alunos. Essa aluna foi convidada para fazer a apresentação das suas, como uma espécie de desfile de moda. Aí a gente convidou algumas pessoas, mulheres, que seriam as modelos, que usariam as bijuterias, o artesanato que essa aluna trans produziu. E depois de tudo isso que terminou, ela foi muito bem vestida, fez um arranjo no cabelo, foi de saia, foi de salto alto, quer dizer, botou toda a sua feminilidade para fora, porque até então ela ia descaracterizada por medo. Nesse dia ela se posicionou, se apresentou à comunidade escolar como mulher, né, como mulher trans. E aí, quando terminou tudo isso, a gente estava na sala dos professores, essa aluna chegou, bateu a porta e disse assim: professor, eu queria lhe agradecer, porque nesses meus 22 anos de idade, eu nunca tinha escutado a palavra parabéns. Foi a primeira vez que uma pessoa usou essa palavra para mim. Eu estava muito emocionado, ela também, a aluna. E aí, entre mentes, a gente conversava, sem bater na porta, empurra a porta, uma professora que era coordenadora da disciplina, coordenadora pedagógica. E ela chegou dizendo assim, usando o nome morto da aluna, e dizendo assim: fulano, eu já lhe falei, essa já é a terceira vez que eu disse para você não entrar na sala dos professores, que aluno terrível você é, mas a esculhambou, né? Disse assim: já basta essa palhaçada de você vestido de mulher aqui na escola. Eu vou fazer um relatório, vou mandar para a Secretaria de Educação, porque você já não... É a terceira vez que eu digo que você não pode entrar na sala dos professores e tal. E aí a aluna disse assim: professora, eu queria que a senhora me chamasse no feminino e queria que a senhora me chamasse pelo meu nome, o meu nome social, porque ela ainda não tinha feito a retificação legal. A coordenadora falou assim: esse nome você vai escutar da própria boca de Satanás quando você chegar no inferno, porque o nome que eu vou usar para me reportar a sua pessoa será sempre aquele que o ministro do Senhor usou no dia da pia batismal, quando te tirou das garras da servidão do pecado e de Satanás e te introduziu na filiação divina, te transformou, te fez participante do que a gente chama de família de Deus. Naquele momento eu fiquei muito atravessado, né, e muito chocado com essa posição. E aí eu já estava no mestrado, falei, bom, a partir de hoje eu aí consegui, o mote da minha pesquisa vai ser essa: o processo de constituição das identidades de gênero no espaço da escola mediante os discursos religiosos fundamentalistas. Porque se a escola é um lugar de subjetivação, como é que você vai se subjetivar num espaço altamente violento e altamente confessional, confessionalizante? E aí eu venho para a escola, vou para a universidade para pesquisar sobre os processos de constituição de identidade, e no processo de construção da minha dissertação vem à tona outras discussões, especialmente a ideologia de gênero, o pânico moral, e aquele movimento chamado Escola Sem Partido, que ficou muito famoso no Brasil, especialmente no desgoverno de Bolsonaro. E aí caio numa outra seara, né, que é uma seara um pouco mais epistemológica, que é essa coisa da produção desse conceito, que eles chamam de ideologia de gênero, e, consequentemente, a partir da identificação, da própria legitimação desses movimentos conservadores, desse conceito que eles chamam de ideologia de gênero, a produção do pânico moral a partir dessa legitimação desse conceito fake, que a gente sabe que é fake, e esse pânico moral, como é que esses dois nomes, ideologia de gênero e pânico moral, agem efetivamente na educação, na produção de currículo, na disputa pelas narrativas que devem gerir ou reger
a nossa prática pedagógica, porque a nossa prática pedagógica é freiriana, é libertadora. E aí comecei a ver esse embate e essa quase que impossibilidade de que uma educação libertária ou libertadora pudesse conviver também com essa perspectiva chamada ideologia de gênero e pânico moral. E aí a ideologia de gênero é um conceito forjado por setores ultraconservadores da Igreja Católica na década de 90. E aí eu tive que ir para esse lugar, estudar os documentos da Sagrada Congregação para a Família, lá do Vaticano, né, para entender em que contexto nasce esse conceito de ideologia de gênero. Esse conceito é criado justamente para atacar os avanços das pautas feministas e dos direitos das pessoas LGBT pelo mundo inteiro. É uma construção discursiva que distorce os estudos de gênero, atribuindo-lhes a intenção de destruir a família, de corromper crianças, de subverter a ordem natural. E aí faço tendo parêntese aqui, onde eu estava lendo que existe uma estatística que, por ano, no Brasil, são mais de 1.600 crianças que saem dos cartórios com as suas certidões de nascimento sem o nome do pai. Mas aí, para essas pessoas mais intencionadas, né, quem destrói a família são as pessoas LGBTs. E aí o pânico moral, que é um conceito de Stanley Cohen, em 1972, que se refere à reação exagerada e alarmista de grupos sociais. E aí na minha dissertação eu trabalho a questão dos demônios sociais. Os demônios sociais são justamente essas pessoas que são apontadas como as molas propulsoras que vão estruturar esse pânico moral. Aí são as mulheres, são as pessoas indígenas, são o povo de candomblé, são as pessoas LGBTs. E grupos sociais geralmente majoritários contra determinados comportamentos ou grupos minoritários, percebidos como a ameaça à ordem social. No caso, o discurso da ideologia de gênero gera pânico moral ao difundir a crença de que discutir gênero e sexualidade nas escolas representaria um perigo para crianças, famílias e para a própria sociedade. Eu nem imagino como deva ter sido difícil para você tentar se inserir em um meio teológico, como você mesmo mencionou, altamente conservador, sendo uma pessoa se descobrindo no meio desse processo, uma pessoa não heterossexual, nesse meio que é tão repressivo, sobretudo em relação à sexualidade. Me chamou a atenção também quando você falou de um documento, salvo engano, é um documento que dizia que o negro não tinha alma. Sim. Historicamente, nós percebemos que esse tipo de fala, ou até mesmo qualquer tipo de hierarquização que nós coloquemos as pessoas, elas levam a abusos, elas levam à dominação, elas levam a mortes. Então, na história, a gente pega pela nossa própria história do Brasil, vamos ficar na questão racial. Os negros, eles eram escravizados porque eles eram animalizados, eles não eram considerados gente. Falando no documento, não tinha alma. Então, toda hierarquização, seja por raça, seja por sexo, seja por sexualidade, é tudo muito perigoso. Qualquer hierarquização, porque pode levar a resultados catastróficos, seja na nossa colonização, a dizimação de milhares de tribos indígenas, seja na escravização de outras pessoas de outros continentes, como no caso africano. Então, qualquer hierarquização é muito perigosa. Exatamente. Veja, as mulheres, né? As mulheres, elas foram chamadas de sexo frágil, ou daquela própria visão da igreja. A igreja diz que a mulher é um acessório, ela foi criada unicamente para suprir as carências afetivas do homem. Vai ser um suporte. No livro de Gênesis tem isso daí. Eu vou lhe dar uma auxiliadora. E aí tira da mulher o protagonismo, ou a razão de sua existência por si própria. Ela só existe porque foi beneplácito de um Deus que se apiedou da figura masculina que estava triste no Éden. Que Deus havia percebido que aquele homem que ele criou estava todos os dias à hora véspera, às 5 da tarde, depois da labuta do dia, do trabalho que ele realizou durante o dia no jardim, ele estava ali cabisbaixo. Então Deus disse, então eu vou animar este homem, eu vou lhe dar uma auxiliadora. Isso está aí quando a ciência, quando a medicina, a biologia, houve movimentos
científicos que diziam que a mulher tinha menos neurônio do que homem, que a mulher tinha menos força física do que homem. Por isso que tem os lugares definidos, as mulheres podem estar... Não, isso não é coisa de mulher, porque a mulher não tem estrutura, nem corporal, nem intelectual para realizar essa atividade. E aí a gente vê essas visões biológicas, teológicas, filosóficas, sociológicas, antropológicas serem geradoras de uma cultura de morte para as mulheres. E aí, para as mulheres, é a questão de gênero, para as mulheres, mas para as pessoas que se identificam com as mulheridades. A comunidade LGBT, quem mais sofre na sociedade, nas situações sociais, são as pessoas LGBTs mais afeminadas. As pessoas transexuais, porque tanto os homens trans são mulheres, né, são homens de vagina, e aí sofrem a misoginia, sofrem a exotificação das suas existências, sofrem a patologização das suas existências. Uma pessoa trans hoje em dia, para você ter acesso a uma cirurgia de mastectomia ou de transvaginação, ou a própria hormonoterapia, ela tem que ter um laudo de disforia de gênero. Então ela tem que ser patologizada primeiro para a medicina, para que ela possa acessar uma política pública. As pessoas pretas, as pessoas afeminadas, as pessoas que se identificam com as mulheridades em geral, são as que sofrem todo esse processo dessa necropolítica, do processo de desumanização, desnaturalização de suas existências. E vi nesse grupo, só que eu tinha alguns privilégios. Eu falei, bom, eu sou uma pessoa branca, cisgênera, que tive acesso a estudo. Eu vou aproveitar isso e vou colocar a boca no trombone. Eu sou o primeiro padre, acho que no Brasil, né? Eu participei agora recentemente da Conferência de Direitos Humanos Mundial em Washington, nos Estados Unidos, e o tempo todo as pessoas ficavam me procurando, os embaixadores de embaixadas europeias, da Ásia, em Washington, ficavam dizendo, o senhor que é o primeiro padre no Brasil que celebrou o casamento de uma travesti, uma pessoa trans, causa tanto choque na sociedade, porque essa pessoa apenas se casou com a pessoa com a qual ela se identifica, ela se sente ligada afetivamente falando. Quer dizer, é uma coisa absurda. Para vocês terem uma ideia, eu celebrei o casamento dessa trans aqui em Caruaru, no presídio em Itacaimbó, Pernambuco. Olha, eu celebrei, o casamento foi no sábado, à tarde, quando foi no domingo, às 8 da manhã, o porteiro do meu prédio me interfona e fala assim, Benedito, vem aqui na portaria, o doutor Drauzio Varela está aqui com a equipe do Fantástico para falar com você. Eu fui lá, desci, falei com ele, doutor Drauzio Varela. Ele disse, olha, professor, eu estou viajando o Brasil inteiro construindo um documentário sobre transexualidade e sistema prisional. Tem todas as questões, só faltava uma questão religiosa, porque lembra muito aquela coisa do Carandiru. E aí, isso aqui não é um teatro, é uma coisa que aconteceu de verdade. Eu disse, pô, que coisa boa. Aí eu disse, bom, então, assim, o senhor não precisa me entrevistar, porque, não sei se o senhor sabe de teologia, de sacramentologia, mas os ministros de um matrimônio não é a pessoa que escuta. São as pessoas que, quem celebra o casamento são os noivos. Então, os celebrantes, os ministros ordinários de um matrimônio são os noivos. Então, o senhor tem que entrevistar os noivos, e não a mim, porque eu fui apenas uma pessoa que escutou, disponibilizou os ouvidos e depois, institucionalmente falando, assinou que estava ali presenciando o juramento de duas pessoas que se amam. Então, os ministros são eles. O senhor tem que ir lá no presídio procurar uma moça chamada Shana, que é a moça trans que está lá presa, e o marido dela, que se chama Robson, e o senhor vai lá e os coloque no seu documentário com toda a humanidade e dignidade que eles são, que eles merecem, porque são pessoas que cometeram crimes, sim, estão pagando suas penas, estão sendo ressocializados, mas Shana é a pessoa que cuida dos doentes no presídio, porque ela teve uma formação de técnica em enfermagem antes de ser presa. Então, as pessoas que chegam lá em estado deplorável, que ninguém quer cuidar, inclusive pessoas com DSTs ou ISTs, aquelas que têm pus, que têm coisa, sabe, fedida, que têm feridas, ela cuida dessas pessoas. Ela merece ser colocada nesse documentário como uma pessoa que está fazendo jus, né, aquilo que a sociedade deu para ela, que é a segunda chance. E aí se deu assim. Depois disso eu comecei a receber, até hoje eu recebo ameaça de morte. No meu Instagram, eles mandam no meu direct foto de Bíblia, com a arma em cima. Eu fiz BO. Na época eu pensei em fugir do Brasil, porque tem uma amiga minha que fez a mesma coisa, foi pro Canadá. E ela disse, Benedito, venha para cá, porque era Bolsonaro estava presidente. E eu faço parte de uma instituição chamada Interpride, que é uma organização que conclama os organizadores das paradas LGBTs, do orgulho LGBTQIAPN+, do mundo inteiro. Está em 70 países. E a nossa fundadora é uma mulher trans, Marsha Levine, que é norte-americana. E ela disse para mim, Benedito, a gente está
sendo obrigada pelo presidente Trump. Não é só Marsha, são várias mulheres trans que estão dentro da Enterprise em vários países, né? Tailândia, Alemanha, tudo nos países onde nós estamos, que são mulheres trans que têm posições de governo dentro dessa organização. E como a organização norte-americana está regulamentada dentro das leis do estado do Texas, elas foram obrigadas a aceitarem o uso dos nomes mortos delas e dos registros. Elas já tinham seus registros civis retificados, elas foram obrigadas. Ou você aceita um registro dizendo que você é do sexo masculino e com o nome morto, o nome é aquele que você tinha antes de você fazer a retificação de nome, ou você vai presa ou você perde o seu emprego. Está acontecendo isso lá atualmente nos Estados Unidos. E aí a situação está muito complexa. As meninas trans estão com... Eu saí com uma amiga minha trans, que foi deputada estadual aqui em Pernambuco. Eu fui com ela visitar o Stonewall, né, agora, 2 semanas atrás. E aí, uma mulher deputada, é a primeira advogada trans de Pernambuco, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, uma mulher negra, transexual, e ela, uma mulher com todos os seus documentos em dias, e ela teve medo, ela tinha medo, ela estava comigo, e ela tinha medo de perguntar ao guarda do metrô uma coisa, né? A gente faz que baldeação, a estação é essa, não sei o quê. Coisas assim bobas. As pessoas trans estão andando com medo de serem simplesmente presas. Na conferência que eu participei em Washington, quando era 6 horas da tarde, as pessoas trans estavam todas indo para suas casas, porque elas tinham medo de ficar à noite. É uma prisão sem grades, né? Exatamente, elas estão com medo da polícia de Trump abordá-las e perceber que elas são pessoas trans. E acontecer aqui no Brasil, acontecia na Operação Tarântula, no Brasil, a ditadura militar, que era imputado o crime de vadiagem, só pelo fato de as pessoas trans estarem no espaço público. Então, a cidade... E aproveitando até, você foi ordenado padre por que ordem, Benedito? Eu fiz os meus votos simples e perpétuos como monge beneditino católico da Igreja Católica Apostólica Romana, e fui ordenado diácono pela Igreja Anglicana da Colômbia, e fui ordenado padre pela Igreja Anglicana aqui no Brasil. Porém, o meu bispo que me ordenou estava ligado a uma igreja colombiana, chamada Movimento Anglicano Colombiano. E aí, atualmente, eu faço parte, sou religioso de uma comunidade celta, do século I, II, III depois de Cristo, na Inglaterra, naquela região da Irlanda, da Escócia. A minha congregação nasceu naquele contexto, muito antes desse catolicismo romano, medieval, e ligado às coroas, às monarquias. Hoje em dia, eu sou monge celta de uma comunidade chamada Anankara Fellowship, que está nos Estados Unidos. Por isso que eu sempre estou indo lá para os Estados Unidos, porque nosso grupo ainda está apenas lá nos Estados Unidos. Mas nós temos aqui no Brasil 4 pessoas. Sou eu, tem o reverendo Sérgio, lá de Santos, e tem o reverendo João, que está em Botucatu, São Paulo. E em Minas Gerais, naquela região de BH, tem um outro religioso da mesma congregação, se chama Brother Samuel, que ele é norte-americano, mas mora no Brasil, é casado com um brasileiro indígena. Os dois são um casal gay, e aí aqui no Brasil sou eu, na congregação eles me chamam de irmão Oscar Romero. Oscar Romero era aquele arcebispo lá de El Salvador, que era defensor dos direitos humanos, foi assassinado por se posicionar politicamente a favor das minorias. E aí, quando a gente recebe o hábito é a batina. Aí a madre dá um nome novo para a pessoa. Ela me deu o nome de irmão Oscar Romero, fazendo jus a essa luta, a esse combate em prol dos direitos humanos realizados por Dom Oscar Romero lá em El Salvador. O irmão de São Paulo, que é Sérgio, se chama irmão Antônio. E o irmão João, lá de Botucatu, se chama irmão Patrício. Patrício está muito ligado também com o movimento celta, né? O que é o padroeiro de Nova York, o padroeiro da Irlanda. É o primeiro bispo celta do mundo. E aí, hoje, eu estou ligado a uma igreja chamada Igreja Episcopal nos Estados Unidos. Porém, aqui no Brasil, a igreja que faz comunhão imediata com essa igreja que eu faço parte, aqui no Brasil, se chama IEAB, que é a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que é uma igreja histórica, litúrgica e inclusiva. Nós temos aqui no Brasil mulheres que são padres, mulheres que são diáconos e mulheres que são bispos. Então, no caso, nós temos presbíteras, diáconas e bispas. E, atualmente, a bispa primaz do Brasil é uma mulher. No posto hierárquico,
a posição mais alta da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil atualmente é uma mulher, que ela é gaúcha, mas atualmente ela mora na Amazônia. Ela é bispa da Diocese da Amazônia, chamada Marinês Bassotto, que foi convidada pelo Vaticano, estava lá no funeral do Papa Francisco, foi a grande representante dos bispos e bispas, que foi a favor da ordenação de pessoas gays, de pessoas LGBTQIAPN+. E aqui no Brasil a gente tem um monte de pessoas LGBTQIAPN+, assumindo postos na hierarquia eclesiástica, como reverendos ou reverendas. A gente só não tem ainda no Brasil pessoas trans. Nos Estados Unidos tem, né? Nos Estados Unidos eu visitei em Nova York um mosteiro, Holy Cross, tinha um irmão lá, e como a gente não conhece, né? Tem barba, tem tudo e tal. Aí quando foi um dia, eu conversando com um monge lá, um brasileiro. Você notou alguma coisa naquele cadeiral? Eu disse, não. Ele disse, olha, aquele irmão que tá ali é uma pessoa trans. E eita, que coisa boa, que maravilha. Então, quer dizer, nos Estados Unidos, a igreja anglicana já consegue normalizar a vocação de uma pessoa trans, seja masculina ou feminina. E você não vive, então, Benedito, numa comunidade monástica? Não, a minha comunidade é dispersa. Nós somos monges nas nossas realidades. Que foi também uma tentativa de fazer com que aquilo que nos move, nós pudéssemos, de alguma maneira, criar sementes no nosso entorno. Porque, por exemplo, se eu estivesse no mosteiro, como lá nesse mosteiro de Nova York, trancado, eles ficam a 2 horas de Nova York, em West Park, num castelo medieval, naquela coisa linda, naquela estrutura bonita, de capela, de não sei o que lá, de refeitório, uma pessoa tá lá, trans. Tanto que quando eu cheguei aqui no Brasil, coloquei em todos os grupos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que são várias dioceses pelo Brasil afora, ninguém sabia que nos Estados Unidos tinha um monge trans. A ideia é que nós nos fixemos nos nossos territórios, cada um vai para o seu território, e lá naquele território você leva consigo a sua visão de mundo. Igrejas mais tradicionais e tal, católicas ou evangélicas ou protestantes, elas têm uma história de dizer, venha para cá, a gente vai criar institucionalizar o nosso culto, né? A gente vai ter um lugar, vai ter uma casa, uma igreja, e a gente vai pagar dízimo, e para fazer como primeira comunhão tem que a taxa é tanto, para casar uma pessoa a taxa é tanto, para fazer o funeral a taxa é tanto. Eu optei em não assumir nada disso. Eu não quero ter templo, eu celebro as minhas missas, quando eu celebro, ou é em terreiro de candomblé, ou é em reuniões do movimento LGBT, faço primeira comunhão com as travestis. Eu chego no encontro nacional de mulheres trans vivendo com HIV, por exemplo. Chego lá, peço licença, alguém aqui fez a primeira comunhão na vida? Aí todo mundo, escuta os relatos. Ah, imagina, quem é o padre que vai me dar a primeira comunhão? Eu, soro positiva, e travesti, e não sei o que lá. Eu digo, então, quem quiser fazer, levante a mão. Todas levantam a mão. E eu celebro com essas pessoas. E antes de conhecer o seu trabalho, Benedito, eu confesso que eu não sabia da existência de pessoas com outras sexualidades, por exemplo, tornavam padres que podiam fazer esse tipo de celebração que você está comentando. E eu acho que pode ser uma novidade também para quem estiver ouvindo. Em São Paulo tem uma mulher trans chamada pastora Alexia. É Alexia com XYA, Alexia Salvador. Ela é a primeira pastora evangélica no Brasil ordenada numa igreja, e atualmente ela faz parte de uma igreja chamada ICM, que é Community of the Metropolitan Church, que é a Comunidade das Igrejas Metropolitanas. É a primeira igreja inclusiva que surgiu no mundo, nasceu nos Estados Unidos, mas eles têm um trabalho importantíssimo no Brasil há mais de 20 anos. Eu conheço desde o dia que eles chegaram aqui no Brasil, que inclusive quando eu fui celebrar esse casamento dessa menina trans no presídio, quem me forneceu o rito específico e diferenciado, mas específico para a questão da transexualidade, do casamento da pessoa trans, sem os medos de utilização de termos que fossem transfóbicos ou que fossem, sabe, que não fosse de acordo com a compreensão da existência trans e tal. Foi o reverendo Cristiano Valério dessa igreja. Foi a primeira igreja no Brasil cristã. Como é o nome dessa igreja que você está mencionando agora? No Brasil, é assim, Igreja da Comunidade Metropolitana, que a sigla ICM é no Brasil. Nos Estados Unidos, a sigla é MCC, que é Metropolitan Church Community, que é a Igreja da Comunidade Metropolitana. Eu estou chamando de religiosidade dissidente. Inclusive, vou apresentar uma atividade sugestionada no encontro nacional que a gente vai ter agora da Associação Brasileira de Gays Lésbicas, chama ABGLT. E aí eu vou apresentar uma atividade chamada Religiosidades Dissidentes.
Só para esclarecer para quem estiver ouvindo, de repente não saiba, o nome social é quando a pessoa adota um nome diferente do que ela tem, mas esse nome não está modificado nos documentos dela. Mas, pela legislação, em alguns outros âmbitos, a pessoa tem direito a ser chamada por esse nome. Por exemplo, na escola, ela teria direito a ser chamada pelo nome social. E isso tem muito a ver com o gênero, também esclarecendo um pouquinho a diferença de gênero e sexo biológico. Sexo biológico é aquele que você nasce, ou você nasce com os órgãos genitais femininos, ou você nasce com os órgãos masculinos. Mas tudo que nós fazemos depois desse nascimento, os papéis que nós atribuímos tanto para uma menina, então essa menina vai brincar de casinha, vai brincar de cozinha, para que futuramente ela se torne uma dona de casa, ou aquela pessoa que vai se ocupar dos filhos, e o menino já começa brincando com carrinho, ou com ferramentas, para que ele se torne posteriormente o provedor da casa. Então, o que é ser mulher e o que é ser homem? A mulher deve vestir vestido, deve ter o cabelo comprido, o homem com calça, camisa. Isso é uma construção social. Nós socialmente estabelecemos essas diferenças. As diferenças de modos de comportamento, a mulher tem que estar mais contida, ao homem é permitido que fale mais palavrão, que faça outras coisas que para a mulher não é. Então, só para situar um pouquinho essa diferença para quem estiver ouvindo, quando nós falamos em gênero, nós estamos falando de construções sociais, nós não estamos falando de sexo biológico. E o Benedito comentou bastante sobre a cisgeneridade. Então, o cisgênero, para quem também não sabe, é uma pessoa que se identifica com o sexo o qual ela nasceu. Então, eu nasci mulher e quando eu amadureci, eu me entendo como mulher, eu sou cisgênero. Então, eu me identifico com o sexo com o qual me foi atribuído ao nascimento. Mas existem pessoas que não são cisgêneros. E aí, a gente está falando do caso trans, que tem a ver com isso que o Benedito falou. São pessoas que não se identificam com esse sexo e querem transicionar. Então, elas adotam um nome diferente, elas começam a esteticamente se modificar, a tomar hormônios, modificar o corpo, modificar a voz, e passam a ser consideradas pessoas trans. E aí, o Benedito estava comentando, essas pessoas passam por muitos preconceitos. Se a mulher já tem um lugar subalterno na nossa sociedade, uma pessoa transgênero, sobretudo se faz essa transição para o gênero feminino, a situação é bem mais grave. Por que a gente teve que pontuar o que é o gênero? Deixar bem claro que o gênero não tem relação com o sexo biológico. Você comentou também na tua resposta que a ideologia de gênero é algo que foi inventado, ou seja, dentro dos nossos estudos acadêmicos, isso não existe uma ideologia de gênero. Exatamente. Então, ideologia de gênero é um termo pejorativo, usado principalmente por esses setores conservadores para criticar os estudos de gênero. Então, são pessoas que não querem que se reflita como essa sociedade está sendo construída, porque não querem que se modifiquem padrões. Então, ideologia de gênero, de acordo com uma parcela dessas pessoas, elas se referem ao tipo de doutrinação que estaria sendo feita à destruição da família tradicional. Por exemplo, você vai chegar na escola, vai ter um banheiro só, não vai ter divisão de feminino e masculino. Está incentivando o meu filho a ser homossexual. Vide o tal do kit gay há alguns anos atrás, na época da campanha do Bolsonaro. Foi uma fake news que foi amplamente difundida, que havia um kit gay sendo distribuído nas escolas. Então, isso tudo faz parte de uma ideologia de gênero, que é esse termo pejorativo, essa invenção que as pessoas fazem para distorcer os nossos estudos de gênero e para dizer que os valores tradicionais da família estão sendo destruídos. Então, eu só quis recapitular um pouquinho essas questões para entrar na próxima questão que eu faço para você, Benedito, sobre como essa ideologia de gênero, então, como essa noção de ideologia de gênero é apresentada em sites de movimentos cristãos na internet, que são esses setores conservadores. Eu me propus a mudar de perspectiva. Eu entrei no programa de pós-graduação tentando
construir essa pesquisa sobre o processo de constituição de identidade de gênero no espaço da escola, diante os perpasses dos discursos religiosos, que a escola sem partido, o próprio termo ideologia de gênero e o pânico moral, é na internet que as questões se diluem muito rapidamente pela facilidade do acesso, todo mundo tem um celular. A gente sabe que as igrejas investiram massivamente nessa questão da comunicação. A gente tem no Brasil um sistema de televisão, Record, né, que é capitaneado por uma igreja neopentecostal, neoconservadora, que é um conservadorismo novo. Por que é novo? Porque a gente já tinha o problema do conservadorismo, que é justamente conservar as teorias, ou aí sim eu vou utilizar a palavra ideologias, bem localizadamente falando, para manutenção de status quo, de determinados grupos sociais, de determinadas figuras sociais, que se locupletam da miséria alheia, né, que utilizam da posição e da subalternização de outros. E aí que essa questão do que a sociedade sempre entendeu, a mulher tem um lugar dela, o padrão da mulher, né, ela é recatada do lar, mas também as pessoas LGBTs, não, você seja gay, mas você não pode se expor. Um gay não é espalhafatoso. Um gay não é, porque as pessoas não querem ver uma pessoa abrindo o leque, porque quando ela abre um leque, quando ela dá pinta, quando ela dá close, isso é um ato político. Ela está dizendo, minha identidade é diferente da sua, que você está o tempo todo querendo ficar ali de borocochô, cabisbaixo, triste, esperando tal recompensa de Deus, de quem quer que seja. A sociedade, assim, de maneira mais pública, né? Não. O que é público? Público é uma pessoa que está ali no crack, mas ali, por que é tão pública a questão da drogadição, da cracolândia, da questão da droga entre pessoas pobres? Porque elas não têm casa, elas não têm onde se esconder, elas não têm palácio onde se esconder, né? E aí é público, porque aquela coisa tá ali, você tem que ver. E aí o que é público agride, né? E aí, assim, vou para as redes sociais, vou estudar. Eu falei para o meu orientador, então, professor, eu vou fazer assim. Eu vou pegar 2 sites, para não dizer que eu peguei tudo católico, vou pegar um católico e um protestante. A gente chama de neoconservadores porque existe católicos e católicos, existem protestantes e protestantes. Na Igreja Católica existe um grupo de pessoas ligadas à pastoral da terra, à pastoral dos movimentos sociais, do meio popular, da juventude operária, né, que a gente chama do JAC, o JEC, o JOC, que são movimentos que nasceram, que ficaram muito fortes no Brasil na época da ditadura militar, que estavam ali do lado dos trabalhadores, que deu origem ao PT e tantos outros movimentos sociais, o MST, que nasceram nas sacristias de paróquias, de padres, e hoje em dia a gente sabe também de pastores, de pessoas comprometidas com a justiça social, pessoas que estão se apropriando das estruturas caducas e herméticas para subsidiar e para perpetuar suas situações, as suas condições econômicas e etc. E aí, para a gente não ficar só no catolicismo, eu fui para o catolicismo e para o protestantismo. No âmbito católico, eu fui analisar o site de um padre chamado Padre Paulo Ricardo, que é aquele padre lá da Arquidiocese de Cuiabá, que ficou muito famoso na campanha eleitoral, que ele fez fotos ao lado de Bolsonaro e de Olavo de Carvalho, de batina preta e com uma espingarda, com uma carabina. E aí o que a gente chama de pânico moral. Era um crítico ferrenho do Papa Francisco, era um crítico do João Paulo II, era mais relacionado com o pontificado de Bento XVI, que era aquele Papa alemão, que o primeiro documento eclesiástico dele foi a restauração do uso de uma liturgia do século XII, XIII, XIV, que se chama rito tridentino, que é todo em latim, com canto gregoriano, apresentava o padre para a sociedade como um outro Cristo, divinizando ou superdivinizando a personalidade do padre e aquela coisa da irrepreensibilidade da personalidade eclesiástica, o clericalismo. Isso gerou no Brasil a criação de muitos movimentos neoconservadores, que aí se criou um grupo de pró-monarquia, jovens de classe média alta ou às vezes de classe baixa, que estavam nas universidades tentando pensar um país, nesse país que a gente está aqui, ano 2025, pleiteando que aquele fulaninho lá de Petrópolis reassumisse uma postura de rei, de monarca no Brasil, entre outros absurdos. Aí tem alguns movimentos que eles chamam de
tradicionalistas, de sedevacantistas, que são aqueles padres que, por serem tão conservadores, eles chegaram a uma interpretação teológica e sacramentológica de que o Papa ou os papas, depois de Pio XII até os dias atuais, todos os papas não são verdadeiramente eleitos, não têm a ratificação espiritual. Ou seja, Deus não quis que essas pessoas fossem eleitas papas. Logo, elas são consideradas antipapas. É como se fossem impostores. Inclusive, tem alguns grupos mais conservadores que até dizem que é o anticristo, que é esse grupo de neoconservadorismo. E aí isso tem no catolicismo e também tem no grupo protestante, que aí deu origem a perspectivas neopentecostais, que você vai numa igreja, ganhavam dinheiro e também ganhavam adeptos, pessoas, membros, para suas igrejas, demonizando as religiões de matriz africana. E agora, nessa nova configuração neoconservadorismo, essas igrejas estão utilizando, inclusive, elementos que tem umas igrejas neopentecostais, essas igrejas que chamam do manto, essas igrejas do que eles chamam do mistério, do reteté. Você vai em determinadas igrejas, você não sabe se está num terreiro de candomblé. Engraçado que no passado eles ganhavam dinheiro demonizando essas religiões. Agora elas se apresentam com a mesma roupagem, com a mesma estética. Os transes espirituais, as posturas, quando essas pessoas são atingidas pela divindade, elas se portam como as pessoas que estão recebendo as entidades nos terreiros de candomblé, ou nos terreiros de umbanda, ou nas religiões de matriz afro-ameríndia em geral. E aí, esses movimentos trazem toda essa confusão filosófica, sociológica, antropológica. O que é que essas pessoas são exatamente? Se elas antigamente elas condenavam esse tipo de parâmetro estético e agora elas são exatamente iguais. Até que ponto? Onde é que está o limite? Para quem não conhece, fica muito complicado. E aí essas pessoas também instrumentalizam esse discurso contra a ideologia de gênero e contra os estudos feministas. E esses movimentos são compostos por grupos católicos e evangélicos que defendem essa manutenção de uma ordem social baseada na cis-heteronormatividade e no patriarcado. Nos sites desses grupos, que eu analisei o padrepauloricardo.org e o cleofas.com.br, que é uma visão nacional para a consciência cristã. A ideologia de gênero é apresentada como uma ameaça à família, à moral, à saúde e à própria segurança. E é descrita como uma conspiração global para destruir a família natural, corromper crianças, dissolver os valores cristãos. Eu analisei amiudadamente as postagens, os textos, com milhares de visualizações. E são essas pessoas que acreditaram que haveria mamadeira de piroca, que haveria kit gay nas escolas, os professores estavam ali ligados ou regidos pela ideologia de gênero e trabalhariam contra Deus, seriam inimigos de Deus. Pessoas que frequentam igrejas precisavam se unir para destruir esse império de Satanás e toda essa coisa, né? Essa demonização da prática pedagógica. Como isso se reverberou numa situação tão... Isso virou uma onda, o pânico moral, no Brasil, no ano de 2021, 2022, que dizia que a pessoa que era viado, meu filho não foi viado porque foi bem educado. E se sentisse alguma coisa, levava um pau, um coió, mudava logo de postura. E aí dizia que teve não sei quantos filhos homens, deu uma fraquejada, nasceu uma mulher. Uma pessoa dessa foi eleita presidente do Brasil. Isso é o produto desse pânico moral. O meu trabalho foi sempre nessa perspectiva de levar para a educação, para a formação dos professores ou dos atores que se relacionam com esse universo da educação básica, esses contrapontos a partir de uma vivência, mas também de questões teóricas e a partir de práticas mesmo e de uma crítica bastante localizada, né, no chão da escola. Na Bienal do Livro, teve algumas pessoas, eram duas mulheres, aparentemente evangélicas, e elas estavam fazendo muitos julgamentos ali em cima de algumas pautas feministas, algumas pautas LGBT, até que tem algum momento que ela cita a frase da Simone de Beauvoir, que é a frase "não se nasce mulher, torna-se mulher", dialoga inclusive com o que a professora Nathalie tinha falado agora há pouco, né, sobre... do gênero como construção. Isso, essa questão do gênero como construção, que essa é uma mentira feminista, é uma grande mentira feminista, ela cita, né? E também ela cita uma capa de um livro onde na capa está escrito "o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é gay", e acaba criando, né, um certo pânico moral em cima disso, criando um alarde em cima
desse tipo de pauta. Conservadores colocam muito essa questão de que estão feminilizando os meninos, estão destruindo a família e esse tipo de coisa. Só que, em contrapartida, também existe muitas coisas que são sutis, que acontecem no dia a dia, podem também ser descritas como um certo pânico moral ou um certo alarde também, que é, por exemplo, a demonização, por exemplo, pessoas LGBT em desenhos animados. Um exemplo que me vem claramente é o Ellie, das Meninas Superpoderosas, que é um personagem, que é um vilão, e ele tem traços bem afeminados. Um outro exemplo, tem uma série de um desenho animado que veio a partir de um jogo que se chama Cuphead, e onde também o vilão é uma figura demoníaca e ele também é bastante afeminado. Então, isso são coisas sutis que a gente pode dizer até que se enquadraria ali num certo pânico moral, numa certa enviesação das coisas. De forma sutil, esses desenhos demonizando um personagem LGBT acabam passando essa mensagem. A feminização é errada, ela é do mal. E com isso, eu gostaria de ir para a minha próxima pergunta, né, que tem a ver um pouco com isso, que seria esses temas de homossexualidade, homofobia, eles aparecem, então, na vivência de crianças, de jovens, de adolescentes, podem aparecer na escola, e quando aparece na escola essas vivências, pode causar um certo desconforto nos educadores. São questões muitas vezes censuradas, muitas vezes evitadas. Gostaria de perguntar, né, como que é interpretado essa relação da escola, né, que inclusive você tinha citado ali sobre aquele caso da menina trans que foi, né, completamente desrespeitada, alguém ali, né, da parte pedagógica. Então, como que é interpretada essa relação da escola diante das manifestações de identidade de gênero, orientação sexual dentro das escolas? E a gente pode entender isso como uma forma de pânico moral que silencia as pessoas LGBT dentro do espaço escolar? Vou além ainda, mais uma questão, que seria, existe um movimento contrário a esse pânico moral? Primeiro a gente tem que entender que qualquer questão relativa à sexualidade dissidente passa pelo processo também que a gente chama de demonização. Para você ter uma ideia, porque isso é uma questão da estrutura. A homofobia, a homotransfobia é uma questão estruturante na sociedade. Quando uma pessoa trans, por exemplo, se caracteriza de Cristo numa parada LGBT, como Viviane Beleboni, por exemplo, e faz uma intervenção cultural ou estética, mas só pelo fato dela ser uma pessoa trans e estar encarnando ali aquela coisa teatral de Cristo, causa toda um celeuma na sociedade, até pessoas que não são, em nenhuma hipótese, relacionada com o discurso religioso, tomam as dores. É como se aquela pessoa não tivesse autorização nem daquelas pessoas que são consideradas agnósticas ou ateias ou não praticantes de nenhuma religião, elas se sentem aviltadas, prejudicadas, porque estão apenas sabendo, às vezes nem viram a intervenção, nem querem saber, contextualizar, mas elas já jogam a censura, né, porque essas pessoas não são dignas. Na educação, infelizmente, nós temos um monte de gente. O Brasil é um país que foi plasmado dentro dessa lógica, um dos discursos que estão aí na gênese da construção, da invenção do que a gente chama Brasil, é o discurso cristão hegemônico, católico, depois protestante. Como tal, essa coisa da estrutura está toda a nossa cosmovisão, a nossa compreensão de sociedade, de cidade, enfim, toda essa participação social é toda heterocis normativa. Então, quando vem uma pessoa que logo apresenta uma sexualidade ou uma expressão de gênero dissidente da norma, eu me lembro que eu participei de um Congresso Nacional da Educação que teve uma professora, Jane Felipe, que fez uma fala sobre, num livro que ela tem, de uma escola que ela viu um certo dia, uma das tias, que se chama tia, as professorinhas do ensino bem básicozinho da creche. E aí, uma professora dessa etapa bem básica entrou no banheiro e viu dois menininhos, 4 anos, 5 anos, sei lá, com a mão assim na cuequinha do outro, olhando o que é que o outro tinha. E aí essa professora fez o maior alarde, chamou todo mundo, chamou a gestão, chamou não sei quem, para chamar os pais dessas crianças, para dizer que elas eram homossexuais. Era escola privada. Então, escola pública é uma coisa muito pior, né? Imagina alguém, um porteiro, um vigilante, uma merendeira, sei lá, numa escola pública, encontrar 2 meninos adolescentes se beijando na boca do banheiro do masculino. Imaginem vocês, isso é capaz de ir para a televisão, para a página policial,
apresentar como safadeza, como putaria, como viadagem. Claro, porque a sexualidade dissidente é um pânico moral na educação. Quando eu fiz o mestrado, que a gente ia pesquisar do ponto de vista da legislação, os documentos que falam sobre... Quando se fala de sexualidade, são em cadernos transversais, em apêndices, numa coisa lá no rodapé, numa letra menor do que as outras que são normais do livro, para ninguém ter acesso, para ninguém ler, porque é pânico moral. A compreensão da sexualidade é heteronormativa. Por que você acha que na educação, aí onde vocês trabalham, quantas professoras trans vocês têm na universidade? Quantas pessoas não binárias, que são essas pessoas que são chamadas dissidentes de gênero, estão nas reitorias, nos programas de pós-graduação, na escola pública? Se a gente não encontra essas pessoas como professoras, cadê essas pessoas nas escolas, no ensino médio? Quantas pessoas trans a gente consegue vislumbrar matriculadas nas escolas públicas das nossas cidades? E, no entanto, elas existem. Mas por que elas não? Porque elas são vítimas desse pânico moral. Porque a sexualidade delas, a partir da questão dos parâmetros, dos documentos que regem a educação, como não existe nada que legitime, que ratifique os direitos dessas pessoas, ou que mencione essas pessoas nos espaços acadêmicos, escolares, não tem legislação, então as pessoas vão apelar para quê? Para o discurso que o padre falou na missa do domingo passado. Eles vão logo aqui, com o Levítico, não, porque está escrito no livro de Levítico, no Antigo Testamento, que um homem não pode se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, porque será considerado réu diante de Deus no dia do julgamento. Choca, porque aquilo que é fora da norma é demonizado. E aí a gente sabe o que acontece com alguém ou algo que se relaciona com essa coisa da demonização. Aquela coisa ou aquela pessoa que a gente não pode nem sequer tocar, nem mencionar. Porque se a gente tiver algum contato, a gente vai se nivelar. A gente vai se incorrer nas mesmas sanções e nas mesmas proibições sociais que essas pessoas que sofrem. E aí, acho que é por aí, né? E aí, a nossa educação é toda, assim, em se tratando de questões sobre teorias de gênero, sobre estudos feministas e etc., na nossa educação, enquanto parâmetro curricular, enquanto diretrizes básicas, as questões de gênero e sexualidade são muito desprestigiadas. Então, quando não há subsídio teórico, científico, técnico, legal, as pessoas elas se amparam da Bíblia, né, da pregação, toda eivada de senso comum, de ódio, visão que só normaliza e naturaliza a presença ou o protagonismo dos homens brancos, cristãos, heterossexuais, ricos, de classe média e etc. E aí todas as outras subjetividades são absolutamente hierarquizadas, levando em consideração essas encruzilhadas, que são as interseccionalidades, as pessoas as pretas, as pobres, as indígenas, quilombolas, ribeirinhas, as vivendo com HIV, as PCDs, as pessoas, enfim, que não seguem, que estão fora do padrão, logo são demonizadas. E qualquer pessoa que, porventura, dê vazão a algum tipo de pertencimento a esse tipo de personalidade ou de subjetividade, consequentemente também sofrerão todo o processo histórico violento que essas subjetividades sofrem na escola, na sociedade, nas igrejas, nos movimentos sociais, em todos os âmbitos. É isso. Benedito, gostaria muito de te agradecer, mesmo estando ocupado, participando do evento, você tirar esse tempo, se dispor para esse bate-papo. Teve muita coisa interessante, um bate-papo riquíssimo, trouxe muitas reflexões. Agradeço muito, Benedito, por esse tempo, por ter aceito participar do episódio. Eu que agradeço, professora. Eu fico muito feliz que alguma coisa que eu reflito, que eu penso aqui no Agreste de Pernambuco, chegue aí na região sul de vocês, nessa seara, né, que vocês estão. Eu fico muito honrado, assim, de poder falar com vocês sobre uma coisa que me move, né, que me motiva. Agradeço muito a sua deferência ao Vinícius também e dizer que estamos aqui para construir sensibilidades, estamos juntos, juntas e juntos e disposto a qualquer coisa. No que precisar, eu tenho o maior prazer. Tá bom, Benedito, vá aproveitar o evento. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTFPR.
editado por Lucas Nogueira Jorge. Músicas utilizadas: Parallel Synthesis de FS10 e ESP e Optimistic Inspiration de Mixound. Todas as músicas estão disponíveis em Free Stock Music.